ilustres convidados, todos já anteriormente mencionados, a quem saúdo, caras e caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, boas tardes. Pela primeira vez em 20 anos, a celebração do Dia de São Ivo, patrono dos advogados, tem lugar na área de jurisdição do Conselho Distrital de Lisboa, na sede da Ordem dos Advogados, naquela que é, indiscutivelmente, a casa de todos os advogados. Sendo uma comemoração de natureza e índole verdadeiramente nacionais, daqui saúdo o Sr. Bastonário e o Conselho Geral pela iniciativa. Tratando-se de um programa organizado pelo Conselho Geral, foi com o maior gosto que o Conselho Distrital de Lisboa se associou ao mesmo e colaborou ativamente na sua implementação, sendo a mais elementar justiça nomear nesta sede a Sra. Vogal do Conselho Geral, Doutora Fátima Bento, com quem tivemos o enorme gosto em cooperar. Muito obrigado. É já possível fazer um primeiro balanço destas celebrações, em cujos eventos participaram largas centenas de colegas, fazendo das mesmas a maior manifestação da advocacia de há muitos anos a esta parte, em termos de participação, diversidade, alegria, digna, por isso, de figurar para sempre na nossa memória coletiva. Neste dia de celebração e de festa, não poderemos deixar de nos referir às crises que assolam a sociedade portuguesa e, inevitavelmente, a nossa profissão. Crise económica e financeira, é certo, mas também crise de valores e de ânimo, porventura ainda mais graves que a primeira, devendo todas elas ser combatidas com idêntico e inquebrantável empenho. As atuais dificuldades devem ser encaradas como verdadeiros desafios, não devendo as advogadas e os advogados deixarem de procurar aproveitar as oportunidades que sempre existem em qualquer tempo e em qualquer lugar. É inegável que a advocacia é atualmente alvo de atentados das mais variadas natureza, começando, mas não se esgotando, no fenómeno da chamada procuradoria ilícita, consistente na prática de atos próprios dos advogados por parte de pessoas não qualificadas nem habilitadas para o efeito, sob a complacência, se não com a cumplicidade de alguns agentes do próprio Estado. A advocacia, com o inteiro respeito pelo seu património histórico e deontológico, necessita de se reinventar diariamente para que possa manter e, se possível, reforçar a importância do papel cimeiro que desempenha na sociedade. O advogado constitui, muitas e muitas vezes, a última âncora de esperança que resta ao acusado, ao injustiçado, ao maltratado, hoje e cada vez mais, lamentavelmente, ao desempregado e até ao faminto. E o último recurso de quem pede esta coisa aparentemente simples, mas de grande complexidade prática, que lhe seja feita justiça. A advocacia e a Ordem dos Advogados têm um comprometimento legal, mas também ético, com os direitos fundamentais da pessoa humana. O atual momento reclama, por isso, às advogadas e aos advogados, com a determinação, o voluntarismo e a solidariedade que constituem desde sempre uma das marcas de água originárias da profissão, a empenharmos seriamente nas causas sociais, na profissão e fora dela, e a assumirmos uma cidadania ativa, participando nas iniciativas da nossa Ordem e da sociedade civil, ordenadas à prossecução do bem comum, conceito que tanto tem andado arredado das diversas praxes, com as consequências que são bem visíveis para todos. A este propósito, o Conselho Distrital de Lisboa adotou recentemente a iniciativa Causas, uma criação original do Conselho Distrital de Coimbra e do Presidente Mário Diogo, que aqui saúdo, através da qual os advogados que voluntariamente se oferecerem para o efeito poderão ser chamados a prestar apoio jurídico em regime de pro bono a instituições e a pessoas necessitadas. Trata-se, importa aqui dizê-lo claramente, de algo que não se confunde e que vai para além do apoio judiciário previsto na lei, que incumbe ao Estado assegurar e também financiar e que não concorre com aquele de forma alguma. Através dessa iniciativa, procura-se apoiar quem precisa realmente, envolvendo nesse apoio os colegas que, por variadas razões, não podem ou não querem inscrever-se no apoio judiciário, mas têm vocação, vontade e empenho em apoiar o seu próximo. Insto-vos, pois, caros colegas, a colaborarem com o programa Causas, contactando o vosso Conselho Distrital para o efeito. A vossa Ordem vive atualmente momentos bem mais específicos que noutras alturas ainda recentes, fruto de uma cooperação institucional que tem vindo a ser possível assegurar, sem prejuízo das concepções, posições e posturas que os diversos órgãos possam assumir, pluralismo esse que sempre foi o timbre e a força da nossa Ordem. Independentemente das divergências que existem e que não podem ser escamoteadas, tal relacionamento resulta de um esforço permanente dos diversos protagonistas, ordenada à defesa desta Casa como instituição relevante da vida pública e judiciária portuguesa. É por isso que, imbuído de um espírito institucional de unidade, que importa aqui deixar claramente afirmado que hoje se vivem dias sombrios para os advogados e para a sua Ordem. Com efeito,
foi recentemente publicada em Diário da República a portaria número 82 de 2012 sobre custas judiciais, da qual resulta, entre outras coisas, que a Ordem dos Advogados vê reduzida a bastante menos de um quarto aquela que era a sua participação no produto das custas judiciais. Custas judiciais essas que, recorde-se, são pagas pelos clientes dos advogados e usualmente até liquidadas por estes últimos. Tal participação no produto das custas, agora reduzida a menos de um quarto do seu valor, recorde-se, não provém, por isso, do Orçamento de Estado, pelo que não se divisa qualquer fundamento atendível para um corte, sobretudo desta magnitude. Não obstante o Ministério da Justiça, e bem, procurar habitualmente obter o comentário da Ordem dos Advogados sobre as propostas de alteração legislativa em preparação, estranhamente ou talvez não, desta feita limitou-se a enviar-nos, na própria véspera, a singela informação de que a alteração em causa, já aprovada, tinha seguido para publicação. Este procedimento não é de forma alguma aceitável, para mais tratando-se de matéria de especial relevo para esta Casa. Em devido tempo, tivemos a ocasião de significar previamente à Sra. Ministra que discordávamos de qualquer eventual redução da participação emolumentar da Ordem dos Advogados nas custas judiciais. Reafirmámo-lo nesta sede por um conjunto variado de razões. Desde logo, por a Ordem dos Advogados ser uma associação pública de natureza regulatória, a quem o Estado devolveu diversas atribuições de cariz disciplinar, regulamentar, formativo e de autorregulação. Não beneficiando a Ordem dos Advogados de qualquer outra fonte de receita externa aos seus associados, para além da referida comparticipação das custas, agora reduzida à insignificância de 5 por mil. 5 por mil, minhas senhoras e meus senhores. Legitimamente pergunta-se com toda a pertinência: com que meios se assegura o funcionamento do apoio judiciário? Com que fundos se financia o funcionamento da deontologia? Com que dinheiro se asseguram todo um conjunto de obrigações de interesse e ordem pública que a Ordem dos Advogados tem por mundos garantir aos cidadãos e aos advogados? Chegados a este ponto, creio que é tempo do Governo assumir as suas responsabilidades nesta área e resolver a situação agora desnecessariamente criada, através de formas alternativas de alcançar o desiderato pretendido, designadamente através da criação de uma vinheta, eletrónica ou não, de valor adequado e cuja receita reveta para a Ordem dos Advogados e, por que não, também parcialmente para a sua Caixa de Previdência, assim se reforçando as garantias dos colegas no acesso a uma reforma condigna e segura, vinheta essa que seja aponível aos atos próprios desta profissão, de tal sorte se combatendo ativamente o flagelo da Procuradoria Ilícita, já anteriormente referido, que tanto mal tem vindo a fazer à advocacia. Recorde-se, aliás, a este propósito, que a criação de vinhetas tem constituído um movimento comum à generalidade das profissões regulamentadas, relativamente às quais a certificação da autoria e da autenticidade dos respectivos atos é fundamental, constituindo uma garantia para o cidadão consumidor, bastante para o efeito, pensar nos médicos, nos técnicos oficiais de contas e, mais recentemente, nos solicitadores, tendo a Ordem ficado à margem de tal movimento. Ainda sobre o tema dos comentários que o Ministério da Justiça solicita à Ordem dos Advogados relativamente a modificações legislativas, importa aqui significar que não é razoável assinar prazos de 5 ou 10 dias para que órgãos coletivos se possam pronunciar, por vezes em simultâneo, sobre mais do que um projeto, bastas vezes profundos e complexos, de alteração. Tal sucedeu, por exemplo, muito recentemente no que respeita ao Código Penal, ao Código de Processo Penal e ao Código de Execução de Penas, recebidos no mesmo dia e com prazo de 10 dias para pronúncia. Com toda a franqueza, continuar a trabalhar nestes termos é um simulacro de consulta jurídica pública, uma caricatura do direito de pronúncia que, em substância, não se verifica efetivamente por parte dos interessados. Interessados e de que maneira? Porque é com e através de instrumentos normativos que a advocacia exerce o seu mundo. Há dois fenómenos que vêm afetando a advocacia e cuja recente reiteração é merecedora de um reparo nesta sede. Refiro-me à constituição instrumental de advogados como arguidos como forma corriqueira de se aceder mais facilmente à produção de prova e à instauração de processos de crimes contra advogados com fundamento em alegados excessos na arguição de determinados incidentes, como seja o de recusa de juízo. É evidente que cada caso será um caso, a analisar em concreto, mas a generalização destas duas censuráveis práticas não pode ser aceita por colocar objetivamente em causa duas garantias cimeiras da nossa profissão. Por um lado, o direito-dever do advogado ao sigilo e à confidencialidade e, por outro, a liberdade do exercício do mandato.
Direta emanação deste dever constitui, aliás, a expressa proibição estatutária do advogado se pronunciar, em concreto e publicamente, através dos meios de comunicação social, sobre casos pendentes, sejam eles acompanhados pelo próprio ou por colega de profissão. Regra esta comporta exceção, como é sabido, designadamente quando se justificar uma tomada de posição, devidamente autorizada ou realizada em estado de necessidade e subsequentemente comunicada à ordem. Quando se verificarem cirúrgicas fugas de informação processual para os mídia que, inevitavelmente, visam os nossos constituintes. Importa também, nesta sede solene, fazer uma referência ao supremo valor da independência do advogado em todas as suas possíveis declinações, desde logo na independência perante as magistraturas, mas também perante os agentes do Estado, designadamente as polícias e face às repartições. Independência perante o poder político, perante o poder económico, perante os poderes mediáticos e fáticos que existem em qualquer sociedade. Mas também a independência técnica e de consciência perante os colegas quando se trabalha inserido numa estrutura profissional mais complexa, como sejam as sociedades de advogados. Existem fundadas preocupações da advocacia portuguesa relativamente a uma reorganização judiciária que reconhecidamente urge há décadas, mas que só avança de forma decisiva, fruto do impulso externo que nos chega por via da Troika. De facto, o puro e simples encerramento de tribunais, motivado por razões exclusivamente economicistas, não pode ser vista como a panaceia universal que resolva a situação de verdadeiro bloqueio da marcha e, sobretudo, da conclusão processual. Em muitos pontos do país, o fecho dos tribunais, reconheçamos-lo com frontalidade, pode significar pura e simplesmente a morte de boa parte da advocacia local. Não é preciso sequer sair da área do Conselho Distrital de Lisboa para outras zonas mais desertificadas para concluir que tal sucederá se o apontado fecho dos tribunais do Bom Barral e do Cadaval se vier a concretizar. Temos vindo, na área do Conselho Distrital de Lisboa, a manter conversações regulares com os restantes operadores judiciários, a quem saúdo muito cordialmente, em particular com os magistrados judiciais e do Ministério Público, com os quais a advocacia todos os dias interage nas salas de audiência, mas hoje também em múltiplas iniciativas de debate, de formação e de informação jurídicas do nosso mútuo interesse. De tais contactos regulares resultam uma análise e a formulação de conclusões em boa medida coincidentes. Em particular, repudiamos uma reorganização judiciária das varas cívais de Lisboa, instaladas no Palácio da Justiça, da qual resulte uma redução do número de juízes de 36 para 15. Repito, de 36 para 15. Repudiamos, de igual forma, uma eventual nova redução do número de magistrados colocados no Tribunal de Trabalho de Lisboa, numa altura em que o número de providências e de processos entrados aumenta diariamente, tal como cresce exponencialmente a relevância das situações pessoais e familiares que reclamam uma decisão tão rápida quanto possível, só assim se cumprindo o comando constitucional do pleno acesso dos cidadãos ao direito e à justiça. Saúda-se o anunciado reforço dos meios judicantes ao Tribunal de Comércio de Lisboa, que hoje, reconhecidamente, com os meios existentes e sem se colocar minimamente em causa o esforço e empenho dos seus magistrados e funcionários, praticamente só atua em sede falimentar e cautelar e, mesmo assim, de forma longe de se poder considerar satisfatória. Ainda sobre matéria de organização judiciária, importa igualmente aqui afirmar que, independentemente da concreta identidade do seu atual titular único, é tempo de dotar o Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa de uma composição plural, só assim se dando pleno cumprimento aos princípios, constitui uma verdadeira garantia constitucional e processual penal de acesso ao juiz natural e à efetiva distribuição dos processos. Dada a multiplicidade de casos da maior gravidade e complexidade, como aliás os meios de comunicação social têm abundantemente relatado nestes últimos dias, com grande sensacionalismo, como habitualmente, a questão é manifestamente relevante e reclama uma premente resolução por razões jurídicas de princípio e de estrita eficácia procedimental que nada tem a ver, repito, para que dúvidas não restem, com a concreta identidade do atual titular único do referido Tribunal Central de Instrução Criminal. Temos por certo que se impõe uma reforma profunda do Código de Processo Civil e por isso o CDL organizou 7 conferências sobre o tema nos últimos meses, nelas tendo participado centenas de colegas e fez um comentário com mais de 70 páginas sobre o tema. Todo este material se encontra publicado e disponível para consulta no nosso site, constituindo o nosso empenhado contributo para um debate que reputamos da maior relevância. É um contributo construtivo do qual resulta uma fundamentada preocupação relativamente a algumas das soluções propostas, bem como uma formulação de alternativas possíveis.
Quanto às anunciadas alterações da legislação penal, temos as maiores reservas quanto à sua real premência e sentido, preocupando-nos aquilo que parece ser uma alteração motivada por considerações puramente casuísticas e datadas. Também aqui expressamos as nossas mais fundadas reservas relativamente às anunciadas alterações ao processo de inventário e partilhas, os quais passariam a ser tramitados por regra fora dos tribunais. Consabidamente, trata-se de uma das matérias mais conflituosas e nas quais se verifica um maior enfrentamento entre as partes, o que de todo em todo aconselha a que a mesma seja dirimida em tribunal com a intervenção do advogado. Motivo de acrescida preocupação para a nossa Ordem é a anunciada proposta de lei relativamente às associações profissionais, das quais resultam alterações de fundo sobre matérias tão fundamentais como a autorregulação e a formação, tal como a conhecemos, o que exige um debate alargado e participado pelos colegas. Saúda-se, pois, a iniciativa do Sr. Bastonário de convocar uma Assembleia Geral dos colegas expressamente para discutirmos e analisarmos este tema. Quem tiver um conhecimento mínimo da história da Ordem dos Advogados Portugueses, mesmo a relativa ao período autoritário, perceberá facilmente que a mesma não é domesticável, seja por que forma for. Preocupa-nos, por isso, que se pretenda, na prática, instituir um verdadeiro sistema de apertada tutela sobre uma entidade de autorregulação que não pode nunca deixar de ser independente por natureza. Não é difícil constatar hoje algo que me parece ser uma verdadeira evidência: a existência de um diálogo de surdos acerca dos temas da justiça. O sistema, no seu todo, está fortemente desprestigiado, sem ainda perder todos os seus protagonistas e, inerentemente, o cidadão, credor de uma justiça célere e eficaz, decorrente, aliás, de um comando constitucional direto. Importa, por isso, que todos os operadores judiciários se ponham de acordo relativamente à criação de um fórum de concertação judiciária, onde tudo se discuta sem quaisquer preconceitos, sem reservas mentais, nem capelinhas, mas que não funcione como mais um dispensável vazio cortejo de vaidades. Se tal fórum se chamará Congresso da Justiça ou outra coisa qualquer, é o que menos importa. Mais do que o nome, o que releva realmente é a sua substância e o facto do sistema de justiça precisar deste fórum como do pão para a boca para que possa ressurgir prestigiado aos olhos do cidadão. Fica, pois, lançada a ideia por cuja concretização nos bateremos. A Ordem dos Advogados tem, finalmente, de prover à urgente resolução de 3 matérias da maior importância, de incidência estatutária. A exigência do 2º grau da Declaração de Bolonha a todos os candidatos à advocacia, a modificação cirúrgica de algum do normativo relativo à tramitação do procedimento disciplinar, que necessita de ser agilizado sem que tal, contudo, signifique uma diminuição das garantias dos visados, e a definitiva e urgente resolução do problema do financiamento dos órgãos deontológicos cujos titulares de saúde de forma solidária. Caros convidados, ilustres colegas, minhas senhoras e meus senhores, é por estes princípios verdadeiramente fundacionais da advocacia que nos batemos e continuaremos a bater sempre. Para terminar, esta sessão solene representa em cada ano a grande festa da advocacia, na qual, entre diversos outros atos maiores, renderemos uma tocante homenagem aos colegas que nos precederam e honraram na profissão e que já concluíram os seus 50 anos de exercício da mesma, a quem com muito gosto saúdo, de forma particularmente carinhosa e amistosa. Com esta respeituosa referência aos mais antigos da profissão, credores de toda a nossa admiração e reconhecimento, fecho com chave de ouro esta minha intervenção. Bem-ajam todos. Muito obrigado.